Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre a cultura justa. Você já ouviu falar de cultura justa? É um movimento que não é tão novo, mas é um movimento muito importante e que a gente vai aprofundar aqui hoje nesse vídeo. Esse aqui é o que a gente pode chamar verdadeiramente de uma videoaula. E Nestor, onde é aplicado esse negócio de cultura justa em empresa brasileira? Eu nunca vi. Então, prevencionista, cultura justa nas empresas brasileiras normalmente é aplicada em mais quantidade, com maior frequência a gente vê sendo aplicadas em empresas hospitalares e também em empresas de aviação. Cultura justa é muito legal porque, em vez de você punir a pessoa pela gravidade, ou em vez de você avaliar o que aconteceu pela gravidade do que ocorreu, você avalia com base no comportamento da pessoa e não na gravidade do evento. Duas coisas são certas. Uma é a morte e outra é que, em algum momento, a gente vai errar. O erro humano é inerente ao ser humano. Então, sabendo que o erro é inevitável, a pergunta é: o que a gente pode fazer dentro das empresas para que, se o erro acontecer, a gente conseguir avaliar se o erro foi de má fé, se o erro foi um erro inocente, ou seja, a gente puder classificar o tipo de erro. Essa é uma coisa importante e que algumas empresas têm pensado. Então, essas são algumas verdades. Toda pessoa erra, mesmo que ela seja experiente. Quando trabalhamos em empresas de alto risco, nós aumentamos a chance de cometer erros. Mesmo errando, nós podemos diminuir a chance de erros e diminuir a exposição aos erros. A cultura de segurança de uma empresa e a cultura até comportamental afeta como nós nos comportamos. E o nosso comportamento diário, define os nossos resultados. Nosso comportamento diário define se será um sucesso, se será um fracasso, se o nosso comportamento está levando a gente para um bom lugar ou para um mau lugar. Tem até um ditado muito interessante que diz o seguinte: você não é o que você diz, você é o que você faz. É um ditado que faz muito sentido. Então, nem todos os erros são iguais. E é importante que as empresas aprendam aqui a tratar erros diferentes com pesos diferentes, porque normalmente isso é necessário. Outra coisa importante quando a gente fala de cultura justa, de erro humano, é não julgar para não intimidar o reporte de erros. Como assim? Quando um trabalhador vai relatar um acidente, vai relatar um incidente, vai relatar que fez alguma coisa errada e o chefe, o líder, intimida ele, o chefe, o líder, culpa ele logo de imediato, essa pessoa não vai mais querer reportar. E aí, em vez do trabalhador ser um ajudador, relatando riscos de acidentes, relatando incidentes, relatando situação de risco, esse trabalhador vai ficar quietinho na dele, porque ele sabe que quando ele relata um erro, é ele que acaba sendo culpado pelo erro. Então é importante que se crie uma cultura de portas abertas, que é deixar o trabalhador ter um espaço livre para abordar todo e qualquer problema que ele visualizar na empresa. Não se resolve o problema culpando o trabalhador, porque quando culpa o trabalhador, ele simplesmente passa a varrer a sujeira para debaixo do tapete. E normalmente é o trabalhador do chão de fábrica que está lá perto do setor fabril, é ele que entende dos riscos. E se a gente cala a boca dele, pode ser que você não vai nem conseguir mais descobrir quando algum erro, quando algum problema estiver acontecendo na empresa. É importante também diferenciar erros de violações. Empresas maduras normalmente são justas na hora de lidar com os empregados. Elas conseguem separar o erro não intencional do erro deliberado, ou seja, do erro intencional. Elas conseguem também separar imprudência de negligência. E ao longo do tempo, a complexidade do trabalho foi aumentando. E se a gente for falar então da área de saúde, a complexidade do ambiente de trabalho aumentou drasticamente,
Por exemplo, a gente tem aí a segurança do paciente e a complexidade do sistema de saúde. Olha que frase interessante. A medicina era usada para ser simples, ineficaz e relativamente segura. Agora é complexo, eficaz, mas potencialmente perigoso. Olha que coisa interessante e que frase que nos parece verdadeira. Porque realmente, a gente tem até uma foto ali à esquerda do médico tentando ouvir a criança, né, colocando um cano no ouvido ali, né, né, oca, para tentar ouvir, né, a criança. Agora tem inúmeros equipamentos para fazer isso, inúmeras formas de fazer isso. É algo eficaz, mas é algo complexo. E aí, 1 a cada 10 pacientes que recebem cuidados assistenciais hospitalares sofre dano ou lesão decorrente dos mesmos. Então, nós vamos aqui lidar hoje, dentro da cultura justa, com 3 categorias de comportamento. E em uma organização justa, ocorrem normalmente essas 3, que são, por exemplo, erro humano, comportamento de risco e comportamento imprudente. Então vamos lá, vamos começar pelo erro humano. O que é o erro humano? É quando alguém, imprudentemente, fazendo algo diferente do que deveria ser feito, né? Essa pessoa escorregar, essa pessoa cometer um lapso, essa pessoa ter um erro. Então ela não fez conscientemente, ela fez de maneira imprudente. Existe também o comportamento de risco. E o que é o comportamento de risco? É quando uma pessoa opta por se comportar de maneira que aumente o risco, onde o risco não é reconhecido ou, de forma equivocada, a pessoa acredita que o risco não se justifica, acredita que aquilo não é um risco. Então isso é chamado de comportamento de risco. Existe ainda a terceira e última categoria, que é comportamento imprudente, que ocorre quando a pessoa opta por desconsiderar de maneira consciente um risco substancial e injustificável. Então a pessoa sabe que aquilo é um risco e ela, de alguma forma injustificada, ela resolve atuar de forma imprudente e desconsiderar aquele risco. Então, por exemplo, se fosse na segurança do trabalho, a gente poderia dizer que um trabalhador vai trabalhar no reboco de um prédio, trabalhar do lado de fora, reboco externo, um prédio bem alto, e o trabalhador resolve não usar o cinto. Esse trabalhador teve o treinamento de guarda, uso e conservação do cinto, ele sabe como usar, ele recebe instrução de como usar, ele assina a ordem de serviço para usar o EPI, e ainda todos os trabalhadores do lado estão usando, mas ele não. Então ele teve um comportamento imprudente. Ele sabe que está errado, tem toda a informação, todas as evidências para isso, mas ele opta por ainda assim continuar atuando de forma imprudente. Então a gente chama isso de comportamento imprudente. Então vamos lá, gerenciando o risco, né? A gente já viu o que são, agora vamos gerenciar o erro humano, o comportamento de risco, e vamos gerenciar também o comportamento imprudente, né? O que fazer nesses 3 cenários, né? Cada um desses cenários. De acordo com Hilson, o erro humano é um termo genérico para designar as ocasiões em que uma sequência planejada de atividades mentais ou físicas não atinge os seus objetivos, sem que a falha possa ser atribuída ao acaso. Então, como gerenciar o erro humano? Ele é gerenciado através das mudanças em escolhas, em processos, em procedimentos, em treinamentos e no ambiente. Então, por exemplo, escolhas. Eu posso diminuir as escolhas que o trabalhador tem para ajudar ele a escolher sempre, a ter sempre a escolha segura. Processo. Eu posso mudar o processo de trabalho para diminuir a quantidade de erro. Para isso, eu preciso entender o ambiente de trabalho. Posso mudar procedimento, posso ministrar mais treinamentos ou ministrar treinamentos de melhor qualidade e ainda posso atuar no ambiente. E no comportamento de risco? E o que é o comportamento de risco? Acreditar que o risco é insignificante. E como é que eu gerencio isso? Através da remoção de incentivos aos comportamentos de risco, ou seja, descobrir o que a empresa está fazendo para estimular o comportamento de risco. Podemos também criar incentivos para comportamento de risco.
podemos ainda trabalhar na consciência situacional, ou seja, trabalhar para que o trabalhador tenha uma consciência melhor da sua própria situação de trabalho, ou seja, para aumentar o nível de alerta do trabalhador. E o que seria um exemplo para o comportamento de risco? Vamos pensar que o trabalhador, o mesmo exemplo anterior, vai trabalhar em altura. Porém, nesse cenário, ele até recebe o cinto para usar no trabalho em altura, mas ele pensa que aquilo não é um risco, aquela situação de altura não é um risco. Por quê? Em muitos casos ele não tem a informação suficiente, ou em muitos casos ele não tem evidência de que aquele risco existe. Então, ele acredita que aquele risco é insignificante. Agora vamos para o comportamento imprudente. O comportamento imprudente, como a gente já viu, ele é consciente. Ele sabe que o risco é substancial. Ele sabe que o risco é grande. E mesmo assim, a pessoa opta por se comportar de uma maneira alheia ao risco. E como é que a gente pode gerenciar o comportamento imprudente? Através de ação remediativa. Ou seja, o acidente já aconteceu. A situação de risco já aconteceu. O trabalhador já não usou EPI, já não se cuidou. Então é sempre uma ação remediativa e em muitos casos acaba sendo também punitiva. Mas note que é preciso ter certeza de que o trabalhador tinha toda a informação, que ele detinha todo o conhecimento e que ele ainda assim, de forma deliberada, resolveu assumir o risco. Então, como a gente age nessas situações? No erro humano, o que a gente vai fazer? Consolar o trabalhador. Isso mesmo. Inclusive, o Sidney Dekker chama esse trabalhador que cometeu um erro humano de segunda vítima, quando esse dano que o trabalhador fez causou mal a outra pessoa. Por exemplo, no ambiente hospitalar, o trabalhador era para aplicar uma injeção, aplicou uma outra injeção no paciente, uma que não era receitada pelo médico, por engano, por erro humano, e aquele paciente, ele acaba piorando a sua condição de saúde ou acaba morrendo. Então, nessa situação de erro humano, o Sidney Dekker até chama esse trabalhador de segunda vítima, porque ele vai se sentir culpado pelo que ele fez. Porque muitas vezes o sistema, o hospital, vai culpar ele por ele ter aplicado a injeção errada. Então, chama-se ele de segunda vítima. E, na maioria dos casos, a culpa não é dele. Porque quando se faz uma análise nos processos de trabalho, se percebe que ele apenas foi vítima do sistema. Ele foi induzido ao erro. E no comportamento de risco, o que a gente faz? Coach. A gente vai treinar, a gente vai entender por que o trabalhador acreditava que aquele comportamento de risco é aceitável. E aí, em muitos casos, a gente vai perceber que, na verdade, ele se comporta de forma arriscada porque ele não acredita no risco, porque ele não recebeu treinamento, porque o treinamento foi deficiente, porque os outros trabalhadores do setor também não se cuidam, ou seja, por exemplo, também não usam o EPI. Então, nesse caso, coach, treinamento, informação, estar junto, dar feedback, conversar com o trabalhador. E no comportamento imprudente, qual é o que se espera da liderança de uma empresa? Infelizmente, o último caso é punição. Vamos dar uma olhada agora num sistema que busca mostrar para a gente como atuar em uma cultura justa, O que precisa fazer em uma cultura justa? Como aplicar tudo isso na prática? Vamos lá. Então a gente vê aí um cultura justa, um modelo de processo, e logo depois, no final do vídeo, tem um slide com as referências. Então, o começo, as perguntas. O trabalho era entendido? O trabalhador fez alguma coisa errada. O trabalho é entendido? Sim. Desce. A ação do trabalhador ocorreu conforme planejado? Se ocorreu conforme planejado, é porque ele já queria um resultado não tão bom, E o resultado ocorreu conforme planejado? Sim. Então, é um ato de sabotagem ou um ato maldoso. Mas vamos pensar que o trabalhador fez alguma coisa e não ocorreu conforme planejado. O procedimento foi violado conscientemente?
sim ou não, né? O procedimento é claro? Se o procedimento é claro e se ele foi violado de forma consciente, uma violação imprudente. Vai existir um outro rigor para esse erro aqui também. Mas se for não, o procedimento foi violado? Não, não foi violado. O procedimento é claro? Não, o procedimento não é claro. O trabalhador passou por teste na contratação? Existiu alguma deficiência no treinamento ou na seleção desse trabalhador? Não, ele foi bem selecionado. Opa, então um erro por negligência. Agora, um outro cenário, o trabalhador tinha alguma deficiência no treinamento ou na seleção? Tinha. Existia algum histórico de violação? Não. Erro sem culpa. Ou seja, o trabalhador fez tudo o que ele acreditava que era certo, mas mesmo assim teve um resultado errado, teve um acidente, foi visto fazendo alguma coisa errada. É um erro sem culpa. E ainda existe algum histórico de violação de procedimento, incidentes similares repetidos com a mesma causa raiz? Né? Também é uma pergunta, e se for isso, volta lá para o início, porque ele pode cair aqui até em sabotagem ou ato maldoso. Então, com essas perguntas aqui, né, se aconteceu um erro na sua empresa, aconteceu um acidente, através dessas perguntas, é bem provável que você vai chegar a uma causa bem nítida de se foi erro humano, ou se foi uma violação, ou se foi um erro por negligência ou um comportamento de risco. E aí as punições, né? Se foi sabotagem ou ato maldoso, é uma sanção severa, né? Que pode chegar a uma justa causa, uma denúncia na polícia. Se foi violação imprudente, é feita uma avaliação final e uma avaliação negativa do desempenho desse trabalhador. Ou seja, ele vai perder pontos na empresa e ele pode até ser demitido porque foi uma violação imprudente. Ele não queria, mas de forma imprudente ele acabou sim cometendo uma violação. Erro por negligência. A pessoa foi negligência, deveria ter tomado um cuidado, mas acabou não tomando esse cuidado que ela deveria tomar. Aviso por escrito, coach, né, treinamento, acompanhamento, feedback, correção pela liderança, até que o comportamento mude. E se foi erro sem culpa, é documentado, né, existe uma documentação para propósito de consciência em prevenção de acidentes, e o treinamento será suficiente, né, ou pode ser suficiente. Então a gente tem aqui um modelo bem interessante a respeito da cultura justa, que obviamente você pode melhorar aí na sua empresa. E aí? Conte no campo de comentários o que você achou desse modelo de processo de cultura justa. Pausa ele aí agora, dá uma estudada nele e depois comenta aí abaixo o que você achou desse modelo. Nestor, o que significa esses asteriscos? Esses asteriscos indicam um sistema que induz ao erro e a liderança deve avaliar a parte do sistema que falhou e providenciar a correção. Medidas corretivas e preventivas devem ser documentadas para revisão posterior. Então, todo esse material que você está vendo aí foi tudo traduzido do inglês, né? A gente teve um trabalhão para criar, ficou dias trabalhando nisso. Espero que você tenha gostado, né, da apresentação como um todo e desse modelo de processo de cultura justa. Aplicando o processo dessa forma, é bem provável que o resultado será uma cultura justa, que o resultado será não atribuir ao trabalhador um erro que não é dele. O resultado será não punir de forma muito severa um erro que às vezes é causado pela própria organização ou que é provocado pela própria organização. É claro que implementar a cultura justa é um processo, depende muito da liderança da empresa para fazer a coisa acontecer. É mais um trabalho que não vem de baixo para cima. A liderança tem que estar envolvida até o pescoço, para que aí sim, depois da liderança estar envolvida, venha envolvendo outros trabalhadores e chegar na base da pirâmide, né, digamos assim. O resultado de empresas que possuem uma cultura justa é que elas têm um ambiente de maior confiança. Elas têm um ambiente onde normalmente a empresa
aprende com os próprios erros. E assim ela pode se organizar para poder superar os próprios erros e entrar num ciclo bem interessante de melhoria contínua. E qual é o primeiro passo para você definir uma cultura justa? O primeiro passo é você ter diretrizes claras das situações que podem ocorrer no trabalho, conforme a gente vai mostrar aqui abaixo em um exemplo. E em algumas empresas são criados até conselhos internos, onde vai ser lidado cada situação de erro que aconteceu no trabalho para avaliar se o erro foi intencional, se foi não intencional, e cada caso é avaliado de forma individual e imparcial em todos os seus detalhes. Todos os detalhes são avaliados, são checados e são pesados. Está aí a bibliografia que a gente utilizou para criar este treinamento, para criar esse slide, para criar esta palestra. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser a nossa ajuda para você implementar ações de cultura justa na sua empresa, basta acessar o nosso site de serviços, que é o site Nestor W Neto, e lá você vai saber os serviços que a gente fornece. Lá você vai entrar em contato diretamente comigo, com a minha equipe, para a gente poder avaliar, ir até a sua empresa e fazer um trabalho presencial, ajudando você a implementar cultura justa, ajudando você a implementar programas de segurança comportamental, vírgula, etc. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Falou!